O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhando-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, aqueles ao quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar por um instante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acabamos de ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, do 17 ao 28. Jesus está a caminho de Jerusalém, junto com os discípulos, e ele diz: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue. E ele começa então a relatar tudo o que ele iria viver, tudo o que ele iria passar. O Filho do Homem vai ser entregue, eles o condenarão à morte e os entregarão aos pagãos. Ele vai ser flagelado, crucificado, mas no terceiro dia ressuscitará. Então Jesus está já preparando os discípulos para tudo que ele iria viver, tudo que ele iria passar. E Jesus não disse assim: vou ser julgado, vou ser flagelado, vou ser crucificado e ponto final. Eu vou passar por todo esse processo do sofrimento, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Por essa promessa de Jesus e essa preparação, eles já deveriam acreditar na ressurreição. Eles já deveriam não ter negado Jesus, não ter traído Jesus. Ele está com os 12 aqui, inclusive Judas está aqui também, porque Jesus está preparando-os. Mas para que a gente possa continuar firme, precisamos crer. O que faltou para os discípulos? Acreditar no que Jesus tinha dito, acreditar nas promessas de Jesus. A Sagrada Escritura, ela é cheia de promessas de Deus. O Padre Jonas, saudoso Padre Jonas, fundador da Canção Nova, meu pai espiritual também, ele deixou um livro para os jovens que no começo da comunidade não sabiam ler a palavra de Deus. Primeiro chamava A Bíblia Foi Escrita para Você, depois surgiu então a Bíblia do Meu Dia a Dia, que é uma maneira de ler a Sagrada Escritura. É um livrete bem fininho, é uma maneira de ler a palavra de Deus, de ler a Sagrada Escritura. Você não começa pelo livro do Gênesis, porque a pessoa às vezes começa a ler pelo livro do Gênesis, quando chega ali no livro de Levítico ela já desistiu.
Porque o livro de Levíticos é um livro só de lei, de regra, de morte, de sacrifício. A pessoa desanima. Não, começar pela primeira carta de São João. Deus é amor, Deus é misericórdia. 5 capítulos, um capítulo por dia. Depois, mas novamente, a primeira carta de São João. Releia a primeira carta. Depois vai para o Evangelho de João. E assim você vai manuseando a palavra de Deus. Então, uma forma também de ler a palavra de Deus, né? Começando pelos Evangelhos, como eu disse, pela primeira carta. E nesta forma de estudo da Sagrada Escritura, ele nos ensina a escolher, então, no capítulo, a promessa de Deus, o princípio eterno. O que é o princípio eterno? É aquilo que não muda. Deus é amor, é um princípio eterno. Deus nunca vai deixar de ser amor. Deus nunca vai deixar de ser misericórdia. Promessa de Jesus aqui, como hoje, né? Eu vou passar pelo sofrimento, mas eu vou ressuscitar. É uma promessa dele. Promessa para a gente crer. A ordem de Deus, então, princípio eterno, promessa de Deus e ordem de Deus. A ordem de Deus, por exemplo, se o teu olho te leva a pecar, arranca. É uma ordem de Deus. É lógico que não é para arrancar o olho, né? Para arrancar a direção do olhar. Senão nós estávamos sem olho, sem mão, sem perna, né? É para arrancar mudar o nosso caminhar, as nossas ações. Mas isso para dizer que a palavra de Deus está cheia de promessas. Só que precisa crer. Para caminhar nas promessas de Deus, precisamos crer. Aí aparece aqui uma figura que eu citei no final de semana, a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem é a mãe de filhos de Zebedeu? A mãe de Tiago e João, a própria, que os 2 filhos que pediram para queimar aquele outro grupinho lá, lembra do Evangelho final de semana? Aquele outro grupinho que não estava junto com Jesus. Então é uma família maravilhosa, né? Olha como Jesus chama pessoas limitadas, né? Porque na experiência com ele a gente pode ser transformado. Aí aparece a mãe dos filhos de Zebedeu. Ela se aproximou de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou: o que tu queres? Jesus sempre pergunta, né? A Sagrada Escritura é cheia de pergunta também. E aí ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Só que aí neste meio também estavam os outros discípulos. Eles estão caminhando para Jerusalém. Lembra a passagem do Evangelho? Nós começamos falando sobre isso. Eles estão subindo. Jesus está ensinando os discípulos sobre o sofrimento, sobre a morte, sobre a ressurreição. E aqui ela pede então os primeiros lugares. Aí Jesus diz que não cabe a ele e tudo mais. Já ouvimos aqui o Evangelho, né? Não sabeis o que está pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Responderam: podemos. Então Jesus disse: sim, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Explicou para a mãe deles ali: olha, não depende de mim e não, isso não está correto. Aí aparece quem que aparece aqui? Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos, porque eles também queriam estes lugares. Eles não ficaram irritados pela atitude da mãe, eles ficaram irritados porque eles também queriam ficar um à direita ou à esquerda de Jesus. Olha como que o Evangelho é interessante, né? Às vezes a gente se irrita com o outro, mas porque nós também estamos querendo o lugar dele. Às vezes a gente critica o outro porque nós também queremos, às vezes, estar naquela situação. Ou a gente aponta o dedo, e quando eu aponto o dedo por irmão, eu tenho 3 para mim. Olha aqui, ó. E 1 para Deus. Quando eu aponto o dedo para a pessoa, eu tenho 3 para mim. Já deveria ser um exemplo, né? Para que eu também me olhe, me avalie. Por isso que o Evangelho termina dizendo, né? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Então que a palavra de Deus hoje, irmãos e irmãs, este Evangelho, primeira leitura que tentaram conspirar contra Jeremias, o grande profeta Jeremias, tentando arrumar uma forma de destruir Jeremias, o profeta, mas Deus estava com ele. Então, para aquele que tem fé, para aqueles que estão em Deus, mesmo que ele passe por alguma provação, mesmo que ele passe talvez por alguma realidade de julgamento, de traição, se ele permanece fiel, é porque Deus está com ele. E
quando Deus está, mas é um Deus que está vivo concretamente. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, que eu adoro a Deus quando tudo vai bem. Daí quando o calo aperta, né? Quando o sapato aperta, aí eu casco fora. Não, eu preciso ter uma fé madura para dizer: a minha fé não depende de Deus vai me dar isso ou aquilo, ou eu vou ser curado ou não. Isso é consequência. E é Deus que sabe, Deus que tem o melhor para nós. Porque existem situações também em que as pessoas precisaram de uma cura, vieram à igreja e rezaram, e fizeram adoração. Aí depois conseguiram a cura, não estão mais nem na igreja. Não voltaram nem para agradecer, igual os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então que o evangelho de hoje, a leitura de hoje também nos leve a essa reflexão de vida. Querer subir com Jesus, subir exige esforço. Nessa subida ele está nos ensinando que o sofrimento faz parte da vida. Queria passar pelo sofrimento, mas o sofrimento não tem a última palavra. O que ele diz? Eu vou ressuscitar. Terceiro dia ele vai ressuscitar. E esta é a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.